Olá, queridos e amados irmãos, eu saúdo a cada um de vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Meu nome é William Brusiquez, esse aqui é o nosso canal. É um canal de edificação espiritual, é um canal onde nós abordaremos aqui vários conteúdos que visam aprimorar o conhecimento de cada um de vocês que estão assistindo este canal, acerca das Sagradas Escrituras, acerca da Palavra de Deus. Então aqui neste canal nós teremos lições bíblicas, estudos bíblicos, nós teremos também algumas palavras para a sua edificação espiritual, palavras onde o nosso Senhor falará grandemente ao seu coração. Então, antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu te convido para se inscrever no nosso canal, para curtir o nosso canal, para compartilhar este vídeo com seus amigos, com seus conhecidos. Ajude no crescimento do nosso canal, amém? A nossa aula de hoje trata-se da lição de número 3, onde nós estamos estudando a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selado com o Espírito Santo da promessa. Aqui nós estamos estudando nas lições voltadas para os adultos, palavras nas quais estão contidas na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, toda a carta aos Efésios, todos os 6 capítulos, nós estaremos estudando durante 13 aulas. Lembrando que hoje nós estamos na nossa terceira. O tema de hoje, da nossa terceira lição, trata-se de um tema muito debatido, de um tema onde muitos tem muitas dúvidas acerca dessa temática. Então nós estaremos trabalhando aqui hoje a nossa perspectiva pentecostal relacionada à eleição e predestinação. Em 3 itens nós estaremos dividindo este estudo de hoje. Primeiro, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Segundo, predestinados para filhos de adoção. E terceiro, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então, o texto áureo, o qual nós estaremos trabalhando hoje, encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática a qual nós estaremos aprendendo nessa aula de hoje é a seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica, você que encontra-se com sua Bíblia em mãos, abre ela na carta aos Efésios, capítulo de número 1. Nós estaremos lendo dos versículos de número 4 ao versículo de número 12. Você que não está com a sua Bíblia em mãos, dê uma pausa no vídeo, vai buscar a sua Bíblia para acompanhar. Você que não está com a Bíblia em mãos, não tem problema, estaremos também aqui passando cada um dos versículos neste televisor ao nosso lado, amém? Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas,
na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu convido cada um de vocês agora para fazermos juntos um momento de oração, onde nós estaremos apresentando esta aula de hoje, esta lição de hoje, para que Deus esteja falando grandemente junto aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos, Papai, compartilhando mais acerca da Tua Palavra. Peço a Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Papai, usa da minha vida, Papai, como canal de bênção na vida dos Teus filhos que estão assistindo, Papai, esta videoaula. Pai, visita cada um, abençoa a vida de cada um no nome do Senhor Jesus. Abençoa com paz, abençoa, Papai, os familiares. Promova a união, a harmonia, Papai, dentro dos lares, no nome do Senhor Jesus. Papai querido, Papai amado, abra, Papai, o discernimento de cada um, dê sabedoria para que todos nós, Papai, possamos compreender o conteúdo que o Senhor deseja trabalhar junto aos nossos corações. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém e graças a Deus. Queridos, o nosso objetivo geral de nossa aula de hoje é informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Objetivos específicos: esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, introduzindo a nossa aula de hoje, dando início à nossa aula de hoje, com a seguinte informação. A eleição e a predestinação são termos muito importantes na compreensão na salvação. A salvação, para que nós compreendamos o que é a salvação, a quem ela se destina, esses dois conceitos que nós estaremos estudando hoje, eleição e predestinação, são cruciais para que nós compreendamos bem o que é a salvação. Esses vocabulários ligados entre si, eles explicam qual que é o plano divino para a nossa salvação. Qual que é o plano de Deus para salvar todos os pecadores. Então, nessa lição nós vamos abordar conceitos bíblicos e também nós faremos a nossa interpretação pentecostal acerca da eleição e acerca da predestinação. Então, no item de número 1, falaremos sobre os efeitos de uma vida santa e irrepreensível. Primeiramente, falamos sobre a eleição divina. A dádiva da eleição divina, ela precede a nossa existência. Então, a eleição. Quando a gente fala sobre eleição, a gente imagina uma votação, né? Vamos eleger o prefeito, vamos eleger vereador, presidente, governadores, senadores, deputados, enfim, né? Nós veremos que essa eleição divina, ela é diferente. Ela já é feita desde antes da nossa existência, desde antes da criação do mundo. Mas como assim? Às vezes as pessoas vão pensar assim, não, Deus escolheu quem que vai ser salvo ou não, por meio de eleição, alguma coisa assim. Não. Às vezes as pessoas, elas confundem muito acerca de eleição. Então nós estaremos dando alguns esclarecimentos aqui nessa aula de hoje acerca da temática de eleição divina. Então, antes da fundação do mundo, Deus planejou. Deus planejou o quê? Salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Aí, como assim elegeu antes? Como assim elegeu de antemão? Então, isso aí que confunde muitas pessoas.
A eleição traz uma ideia de escolha, traz uma ideia de que Deus escolheu. Ah, você vai ser salvo, você não vai ser salvo, você vai ser salvo, você não vai ser salvo. Então, essa aula de hoje, ela visa a gente o quê? Clarear um pouco mais o nosso ponto de vista referente à eleição. Que nós compreendamos melhor o que é a eleição divina. Então, em Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Quais são? Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Então, por isso, a salvação, essa eleição, ela é cristocêntrica. Como assim cristocêntrica? O centro dessa eleição, ela está em Jesus Cristo. Segundo item, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser criado, essa eleição já tinha acontecido, essa eleição divina. Como assim? Não tinha ninguém? Como é que Deus elegeu? Como é que foi isso? Daqui a pouco estaremos falando disso. E qual a finalidade? Qual que é a finalidade disso tudo? É para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Daqui a pouco estaremos falando sobre o que é ser santo e o que é ser irrepreensível. A eleição divina de pessoas, ela ocorre somente em união com Jesus Cristo. Então, não há outra forma de nós sermos eleitos. Não há outra forma de nós alcançarmos a salvação. Não há outra forma de nós sermos transformados, a não ser com nós sendo ligados, com nós sendo unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Queridos, como assim presciência? Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe do nosso passado, ele sabe do nosso presente, ele sabe do nosso futuro. A palavra do Senhor fala que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Nos conhece desde antes do nosso corpo se formar. Então, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quem vai nascer daqui a 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Deus sabe tudo. Então, é com base nessa presciência, nessa sabedoria divina que Deus elegeu. Deus sabia e sabe quem vai servir a Ele e quem não vai. Deus sabe quem vai aceitar o Senhor Jesus Cristo e quem não vai. Deus sabe todas as coisas. A sabedoria do nosso Senhor, ela é infinita, ela não tem limites. Por isso que ele é chamado de onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, Deus, ele sabe exatamente quem vai perseverar na fé até o final e sabe quem vai abandonar a fé. Então, isso mostra o quê? Que Deus, ele nos elegeu porque ele sabia o resultado final das nossas vidas. Então, ele já sabe. Ele já sabe quem é dele e quem não é. Quem será salvo ou quem não será. Então, a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. É oferecida a todos. Porém, nem todos serão eleitos. Por que nem todos serão eleitos? Porque a pessoa, ela tem que ter arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, não são todos que vão se arrepender dos seus pecados. Infelizmente, não são todos que servirão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas não são eleitas. Essas pessoas não são separadas. Essas pessoas não são predestinadas. Daqui a pouco estaremos falando sobre predestinação. As condições da eleição. Entretanto, esse meio não é meritório. Como assim meritório? Não é por mérito. E ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Então, eu não posso ser eleito, eu não posso ser transformado,
eu não posso fazer nada sem a presença do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus quem convence o pecador do pecado. Não é mérito meu, eu consegui a salvação porque eu sou bom, porque eu sou diferenciado, porque eu sou 10. Não, nada a ver, não é isso. O que acontece? É graças à misericórdia de Deus, é graças à ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas que nós nos arrependemos, que nós buscamos a presença de Deus. Então, nós somos eleitos por uma iniciativa divina, uma iniciativa de Deus. Nós não merecemos não, porque no final de contas, todos nós somos pecadores. Todo mundo peca, então ninguém merece ser salvo. Essa que é a verdade. Mas Deus, em seu amor infinito por nós, Ele nos concedeu o quê? Ele teve uma iniciativa divina, onde Ele, através da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele veio aqui e Ele se fez o Cordeiro de Deus enviado ao mundo para remir os nossos pecados e nos proporcionar hoje a oportunidade de nos salvarmos. Então foi mediante essa ação divina, esse projeto divino, que hoje nós temos a oportunidade de sermos eleitos, a oportunidade de alcançarmos a nossa salvação. Então, Paulo ele enfatiza que a eleição tem a finalidade específica do quê? De nós sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Mas quando a gente fala a palavra santo, a gente pensa que santo é uma pessoa que não peca, mas não é isso não. Irrepreensível é o quê? Uma pessoa perfeita. Também não. Santo, o que é uma pessoa santa? É uma pessoa que renuncia ao mundo. Fala não para o pecado. Ela peca, porque ninguém é perfeito. Mas ela tem aquela atitude de não, eu servir a Deus. Não, fala não para o pecado. Ela não quer servir ao mundo. É diferente daquela pessoa que não está nem aí, se entrega para o mundo, peca e não está nem aí, e não tem arrependimento. O santo, ele fala não para o mundo, e quando ele peca, quando ele tropeça, o que acontece? Se arrepende, clama pela misericórdia de Deus, pede o perdão divino. Então, santo é isso, é renunciar ao mundo. E irrepreensível é aquela pessoa que não é uma pessoa que comete pecado o tempo todo, que só quer saber de pecado, que só quer viver no meio das concupiscências da carne, que a carne domina a vida dela. Então, tudo isso, a eleição foca isso, santidade e que a pessoa seja irrepreensível. Ao nós pegarmos a palavra santo, na Bíblia, lá no grego, a palavra que é traduzida como santo é hagios. Essa palavra significa separado do pecado, é o que eu acabei de falar agora há pouco. A referência encontra-se em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. E a palavra irrepreensível vem de amomos, que expressa algo sem defeito ou inculpável. No item 3, os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então, o que consiste a santificação? Como eu disse anteriormente, nós temos que lutar contra a nossa carne. Mais à frente nós estaremos falando a respeito de que no nosso corpo a carne e espírito. Essas duas partes ficam lutando entre si para ver qual que domina o nosso corpo. A pessoa que ela é dominada pela carne, ela vai cometer o quê? Pecados. Ela vai servir ao mundo, ela vai buscar os prazeres carnais. A pessoa que ela é mais espiritual, ela vai buscar a presença de Deus, ela vai procurar ler a Bíblia, orar, buscar a presença de Deus na sua vida. Vai procurar renunciar ao mundo, dizer não ao pecado. Então há essa batalha acontecendo dentro de nós. Todos nós temos carne, todos nós temos espírito. Porém, quem vai prevalecer é aquele que a gente alimenta mais. A partir do momento em que eu estou em um momento
de pecado, eu vou nas festas mundanas, eu saio com mulheres, e eu me entrego aos prazeres carnais, eu me embriago, enfim. Eu cometo pecados em geral, eu estou alimentando a minha carne. A partir do momento em que eu cultuo a Deus, eu adoro a Deus, eu leio a palavra do Senhor, eu oro ao Senhor, eu medito na palavra do Senhor dia e noite, buscando ser obediente às Sagradas Escrituras, eu estou fortalecendo o meu espiritual. Então nós temos que tomar muito cuidado, queridos. Porque santificação, ela exige sim atitude nossa. Nós temos que agir. Nós não podemos cair naquela história de que uma vez que eu estou predestinado, uma vez que Deus me escolheu, uma vez que eu aceitei ao Senhor Jesus, eu estou salvo. Não é assim não. Nós temos que perseverar na fé até o final, para nós sermos salvos. Nós temos que lutar dia após dia contra a nossa carne. É difícil lutar contra a carne. É uma batalha diária que a gente trava todos os dias da nossa vida. Mas nós temos que prevalecer. Nós temos que lutar. Nós temos que nos esforçar para que nós vençamos a nossa carne. Amém? A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. Qual que é a velha conduta que nós tínhamos antes da gente conhecer Jesus, antes da gente aceitar o Senhor Jesus? Primeiro, mentira, contávamos mentiras, furtos, cometer roubos, pequenos ou grandes, palavras torpes, palavras feias, palavrões, né? Amargura, coração endurecido, ira, cólera. Então olha só quantas coisas que a partir do momento em que a gente aceita o Senhor Jesus, nós deixamos de lado. Não estou dizendo que nós em algum momento, de repente, a gente não vai irar, pode ficar nervoso. Pode acontecer, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos limitados. Mas nós lutamos contra isso. Nós lutamos contra essa natureza pecaminosa presente na nossa vida. E ainda também o apóstolo Paulo faz severas advertências contra outros pecados que nós podemos falar que são até mais graves, né? Que são a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Fornicação é a questão envolvendo o sexo. Sexo sem a união matrimonial, antes do casamento. Impureza, todo tipo de impureza, né? Impureza que nós cometemos, pecados que nós cometemos, sujeira, imundícia. Avareza, amor ao dinheiro, às posses. E embriaguez, pessoa que ingere bebida alcoólica. Então a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga, sem defeito, santa e irrepreensível. Quem que é essa igreja? Somos nós. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não está presente onde há sujeira, onde há imundícia, onde há pecado, onde há tudo quanto é coisa de ruim que a gente comete. Então, quando nós estamos imundos, é como a gente chegar numa casa que está toda imunda, cheia de lixo jogado dentro. Você não consegue ficar ali muito tempo. O Espírito Santo é dessa forma. O Espírito Santo, ele é santo. Então, onde há sujeira, não tem como haver ali a presença de Deus. Para que nós recebamos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, é necessário que nós aceitemos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É necessário que nós digamos não ao mundo e nós comecemos a corrigir as nossas condutas, a viver conforme a palavra de Deus diz que nós devemos viver. Que a partir desse momento, o que acontece? A partir desse momento há uma transformação. É onde você vê hoje uma pessoa que era alcoólatra, ela não bebe mais. É onde você vê que uma pessoa que era adúltera, ela não adultera mais. É onde você vê que uma pessoa que roubava, não rouba mais. É onde você vê que uma pessoa era viciada em drogas, ela não se droga mais. Há transformação. É a partir do momento onde você toma uma atitude. Mas essa atitude tem que partir de quem?
de nós. Por isso que é necessário que a gente dê a nossa parcela de contribuição, que a gente mude, que a gente transforme. Somente o Espírito Santo de Deus é o que incapacita a pessoa que crê em Jesus para ter esse novo estilo de vida, porque não é fácil, amados. Não é fácil dizer não para o pecado. Ainda mais aquele pecado que você ama cometer. É difícil. Mas o que acontece? O Espírito Santo de Deus, a partir do momento que ele faz parte da sua vida, ele te capacita. Você vai ganhando força, 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 e você passa a dizer não para o pecado. Não. E você, quando vê, dia após dia, você vai crescendo espiritualmente. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação, até a glorificação final no dia de Cristo. Então é dia após dia, irmãos. É um dia após o outro. Nós temos que nos santificar em um processo contínuo. Hoje vou ter que lutar contra os pecados. Amanhã de novo, depois da manhã de novo, todo dia. É como uma pessoa que está parando de beber a bebida alcoólica, é um dia após o outro. É um dia após o outro, cada dia uma luta. Hoje eu não vou beber. Aí chega amanhã, hoje eu não vou beber. E assim vai, dia após dia. E assim é a nossa caminhada, nosso início de caminhada na presença de Deus, quando a gente tem que lutar contra a nossa carne, contra a nossa natureza pecaminosa. Então é um dia após o outro que nós temos que lutar, que nós temos que dizer não para o mundo. Bom, tópico de número 1, qual que é a síntese, qual que é o resumo? A eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus. Então a iniciativa da nossa eleição, ela partiu de quem? Não partiu do homem, partiu de Deus. Por causa da obra de Cristo, graças ao que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Sem mérito humano, ou seja, não há mérito nosso. Não há mérito nenhum nosso. Tudo é capacitação que o Espírito Santo de Deus nos proporciona. Item 2. Predestinação para os filhos de adoção. Predestinação, a palavra do grego é proorizo. A palavra é difícil, né? Então, proorizon, que é traduzida nas Sagradas Escrituras como predestinar. O que é predestinar? Predestinar é uma junção de duas palavras. Horizon e pro, que vem antes. Horizon é determinar. Então, está determinado, determinou-se. E a preposição pro, que vem antes, ela quer dizer algo feito antes. Então, a tradução seria algo determinado antes, ou seja, predestinados. Então, Deus predestinou, determinou antes algo nas nossas vidas. Então, isso que significa a palavra predestinar ou predestinação. Algo que foi determinado para nossas vidas antes. A predestinação dos salvos, ela é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, atenção para essa palavra aqui, pelo conhecimento prévio de Deus. Significa o quê? Que Deus já sabia. Deus já sabia quem que ia ser transformado pelo Evangelho. Deus já sabia quem que ia aceitar o Senhor Jesus. Deus já sabia quem que ia corrigir a sua conduta, ia renunciar ao mundo, ia servir a Deus, ia buscar intimidade com Deus. Deus sabia. Deus sempre soube. Então, é isso que está dizendo aqui. E em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, trata acerca dessa temática. Logo, foi por vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, a gente vê ao longo de toda a Bíblia Deus buscando reconciliação conosco. Ele querendo que nós nos reconciliemos com Ele. Sempre Deus busca a gente. Mas, infelizmente, é a humanidade, são muitas pessoas que viram as costas para Ele.
que não aceitam a salvação divina que Ele tem proporcionado para nós. Essa predestinação que Ele deixou para nós, e muitos de nós não aceitamos. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Adoção nós vamos ver que está escrito em Romanos 8, nos versículos 15 e no versículo 23, também em Romanos capítulo 9, versículo 4, em Gálatas capítulo 4, versículo 5 e em Efésios capítulo 1, versículo 5. Essa prática, esse nome adoção, não era um nome comum entre os judeus. Não era um nome comum, a prática da adoção. Esse nome não era comum. Ele era comum na onde? Era comum entre os romanos. E era um termo conhecido pelos gregos. Então, por isso que o apóstolo Paulo usa essa palavra, adoção. Lembrem-se que o apóstolo Paulo, as cartas deles eram destinadas principalmente para os gentios. Ele era considerado o apóstolo dos gentios, ou seja, que a palavra dele ia diretamente para quem? Para os que não eram judeus, os demais povos. O apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou, se vocês preferirem, segundo a conformidade da sua vontade. Então é conforme a vontade de Deus. Deus, quando nós dissemos na aula de número 1, na lição de número 1, você que não assistiu, eu te convido a assistir a videoaula da lição de número 1, da lição de número 2, que vão proporcionar um embasamento necessário para que todos vocês compreendam essa lição de número 3. Deus, nós estudamos lá atrás, que quando nós somos criados, nós somos chamados de criatura. Quando nós estamos no mundo, nós estamos afastados da presença de Deus. Nós somos chamados de criatura, ou seja, criados pelo Criador, criados por Deus. Mas a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus, a partir do momento que nós aceitamos o Evangelho, as Sagradas Escrituras, e nós somos obedientes à vontade de Deus, nós somos chamados de filhos de Deus. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. O amor infinito, o amor divino de Deus por cada um de nós. Então, é esse amor maravilhoso que fez com que Deus se movesse para nos adotar, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Se antes nós éramos estranhos, se antes nós éramos inimigos de Deus, nós fomos inimigos a partir de onde? A partir do pecado original. Adão e Eva foram desobedientes e a partir dali o pecado entrou no mundo. Nós passamos a ser o quê? Estranhos. Nós passamos a ser inimigos de Deus. Agora nós estamos o quê? Nos reconciliando com Ele. Nós estamos reconciliados com Deus. Mediante quem? Mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos chamados de seus filhos em decorrência disso. Essa posição nós não merecemos. Ela é imerecida. Nós não merecemos essa adoção. Nós não merecemos ser chamados filhos de Deus. Contudo, aprove para Ele fazer assim. Deus quis. Mesmo que a gente não mereça, mesmo que a gente seja pecador, falho, limitado, Ele aprove de fazer isso, de fazer dessa forma, nos tornássemos filhos dele. No item 3, quais são os privilégios dessa adoção? Qual que é a vantagem? Deus criou o homem para ter comunhão com ele. O projeto inicial era esse. Adão e Eva tinham comunhão íntima com Deus, lá no Jardim do Éden. Deus ia para conversar com eles. Então, o que aconteceu? O pecado rompeu essa dádiva. A desobediência rompeu esse privilégio que o homem tinha. Entretanto, em Cristo, Deus, o Pai, reconciliou-se com os homens, nos adotando como filhos dele. O apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado, o que acontecia na sociedade romana? O filho que era adotado,
ele passava a ter direito ao quê? Ao nome de quem o adotou e aos bens. Então, olha que palavra linda. Então, nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros do nome dele. Nós somos herdeiros dos bens, das promessas que ele tem para a nossa vida. Então, nós somos herdeiros do nosso Senhor. Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador. Então, através dessa adoção, Deus concede para cada um de nós o quê? Redenção. A nossa redenção, que é o quê? A nossa salvação, a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. E tudo isso mediante o quê? O nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez por cada um de nós. Então, nós passamos a ser herdeiros de Deus e cordeiros de Jesus Cristo, das promessas de Abraão e também da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, nós fomos transformados em filhos para o louvor e para a glória de Deus. Então, fazendo uma síntese desse tópico de número 2, que diz o seguinte: em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Dando sequência, no item de número 3, nós estaremos falando acerca da sublimidade do propósito divino na predestinação. Então, item 1, predestinação e salvação. Qual que é essa relação existente entre ambos? Deus, ele não predestinou incondicionalmente uma pessoa a uma condenação. Porque às vezes a pessoa pode pensar o seguinte: bom, Deus predestinou uns para ser salvos e outros para a condenação, ou seja, para o inferno. Não. O que acontece? O que acontece é que Deus predestinou a salvação para todos. Todos nós, né, temos essa possibilidade existente na nossa vida. Todos nós podemos ser salvos. Então, o que acontece? Nem todos seremos. Quem não será? Aquele que não se entregar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não mudar a sua atitude, a sua forma de viver, não dizer não para a carne. Então, Deus quer o quê? Deus quer que todos sejamos salvos. Mas nem todos seremos. Por causa de quem? Por causa de nós mesmos. Por causa de nós que nos afastamos da presença de Deus. Então, nas 6 vezes em que a palavra predestinar ou predestinação aparece no Novo Testamento, nenhuma delas fala sobre condenação dos pecadores. Então, fala-se do quê? Predestinação para a salvação. Então, a predestinação bíblica, ela diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada, ou seja, qual que é a condição da predestinação para a salvação? Ela é condicionada. Qual que é a condição? Arrependimento e fé em Jesus Cristo, segundo a presciência divina. Ou seja, Deus, repito mais uma vez, é a 3ª vez que eu falo nessa videoaula, Deus sabe quem vai se arrepender verdadeiramente, quem vai ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, quem vai mudar, quem vai renunciar ao mundo e seguir o caminho traçado por Deus. Deus sabe. Deus sabe. Então as pessoas às vezes pensam que Deus, ele condena, não, você eu não quero que seja salvo não, então você não vai ser salvo. Não é assim que funciona a predestinação, certo? Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes, ele estava estabelecido. Então Deus, antes de criar qualquer coisa, ele já tinha definido esse plano para a nossa salvação, para nos redimir, para nos trazer para a presença dele. Então a Bíblia mostra que a redenção divina, ela não foi uma medida de emergência. Nossa, peraí,
aconteceu o pecado, então agora eu vou ter que fazer um plano para trazer a humanidade de volta para a minha presença. Não foi assim que aconteceu. Deus, para a nossa mente limitada, para o nosso conhecimento limitado, é complicado a gente compreender isso. Mas a mentalidade, o raciocínio, o pensamento de Deus, que é detentor de todo saber existente, Ele sabe de todas as coisas, o pensamento dele está muito adiante do nosso, infinitamente adiante. Ou seja, antes dele criar qualquer coisa, ele já sabia o que ia acontecer. Olha que complexo isso para nós. Às vezes as pessoas falam, por que fez a humanidade então, se ele sabia que a humanidade ia pecar e ia dar no que deu? Queridos, tem coisas que nem tudo é para a gente saber. Né? Eu gosto de resumir em uma afirmação: o amor ilimitado de Deus, o amor infinito de Deus por cada um de nós. Assim como ele sabia que pessoas iam se desviar, ele sabia também que pessoas iam aceitar ele. E é por amor dos justos que Deus deu andamento na criação do ser humano. Foi por amor a você, por amor a mim, que Deus fez todas as coisas, que Deus deu andamento ao projeto dele. O projeto de criação da humanidade, viu a humanidade cair em pecado, viu a humanidade se rebelar contra ele, mas ele também viu pessoas justos serem levantados pelo Evangelho, pela palavra que ele deixou para todos nós. Então, resume-se a palavra amor. Por isso que o item se chama predestinação e amor. Foi por amor que Deus nos elegeu. Foi por amor que Deus nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como um favor imerecido, ou seja, sem nós merecermos, provém do infinito amor de Deus por cada um de nós. Então, não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos. Ninguém é obrigado a servir a Jesus. Deus não nos ameaça. Deus não põe uma arma na nossa cabeça e fala, aceita a minha palavra, aceita Jesus, aceite o Evangelho, as Sagradas Escrituras. Não é por coação. Nós somos atraídos por Ele mediante o agir do Espírito Santo de Deus. Não adianta a gente forçar ninguém a ir para a igreja. Não adianta a gente forçar. O amor não é imposto. O amor ele é conquistado. Então o que cabe a nós? Que nós queremos de repente que uma pessoa querida ela esteja na presença de Deus. Falar de Jesus. Falar. Porque à medida que você está falando de Jesus, a partir do momento que você está pregando a palavra, a partir do momento que de repente uma pessoa está assistindo esta videoaula, o Espírito Santo está trabalhando no coração dessa pessoa. O Espírito Santo está instruindo. O Espírito Santo está lapidando. O Espírito Santo está transformando. E aí sim acontece o quê? A pessoa é atraída até a presença de Deus. Então é dessa forma que acontece. A síntese desse tópico de número 3, então. A predestinação não se refere à condenação, mas sim à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado com o quê? Ao amor de Deus. Então, concluindo essa nossa videoaula de hoje, a lição de número 3, Cristo morreu por todos aqueles que serão salvos, por todos aqueles que não serão salvos. E por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, Deus sabia de todas as coisas. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar das bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, desde antes da criação de todas as coisas, pela sabedoria divina, Deus sabia de tudo. Deus sabia tudo o que ia acontecer.
Ele já nos elegeu em Cristo. Ele já nos predestinou. Predestinou quem? Todos aqueles que Ele sabe que crerão nele. Todos aqueles que Ele sabe que perseverarão na fé com Ele até o fim e serão salvos. Então são estes que são predestinados. Aqueles que Deus sabe que perseverarão até o fim. Aquele que Deus sabe que o Evangelho vai transformar, que as Sagradas Escrituras impactarão a pessoa e serão um mapa que conduzirá ela para a salvação, para o grande tesouro que nós vamos alcançar ao longo dessa vida, no nome de Jesus, que é a nossa salvação. Amém? Então, para a nossa leitura, meditação ao longo dessa semana, nós teremos na segunda-feira, 1 Pedro 1, 2, fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Terça, 1 Timóteo 2, 4, Deus oferece a salvação a todos, mas nem todos a recebem. Quarta, 1 Coríntios 10, 12, os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. Quinta, Romanos 8,30, apenas os eleitos em Cristo, foram predestinados. Sexta, Romanos 8, capítulo 28 e 29, a predestinação não é dupla, pois ela diz respeito apenas às dádivas da salvação. E sábado, Efésios 2, versículos 4 a 8, a salvação pela graça provém do amor de Deus. Então, queridos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu convido você a mais uma vez, ajude o nosso canal, ajude no nosso crescimento, matricule-se, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo se ele ajudou você, se você foi edificado espiritualmente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, conhecidos e através da sua inscrição nesse canal, clique no sininho também para que você receba mensagens informando acerca da postagem de vídeos, porque mais vídeos serão postados nesse canal. Nós temos projetos aí maravilhosos, projetos onde nós teremos também palavras que serão colocadas neste canal, palavras curtas, palavras de edificação espiritual, onde Deus falará juntamente ao seu coração. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem todas com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.